Série A do Campeonato Brasileiro teve a rodada aí nesse final de semana, né? Então vamos falar um pouco dos jogos e um pouco de cada uma das equipes também. O time do São Paulo e o Fortaleza abriram a rodada na sexta-feira, às 9h30 da noite. Não pude acompanhar esse jogo porque tava no racha, né? Fui rachar sexta-noite, apareceu um rachinha pra mim ir, aí eu fui lá jogar uma bolinha, né? Aí acabei não assistindo, mas um 0-0 que não traz muito destaque para nenhuma das duas equipes, né? Aliás, o São Paulo, um time que não perde há muito tempo, né? Não perdeu ainda no Brasileirão, mas tem dos 7 jogos, 6 empates. Então, essa grande quantidade de empates, às vezes também é ruim para um desempate aqui, né? O critério de desempate. Olha aqui, o Internacional e o Atlético Mineiro, cada um tem 2 vitórias. E aí por isso estão à frente do São Paulo. Então sempre que o São Paulo tiver disputando posição com algum time, vai ter que ter um ponto a mais. Porque vai estar sempre abaixo nesses critérios de desempate. Entendeu? Então esse é um problema. Empatar demais, às vezes você não tá perdendo os jogos, né? Mas também é ruim por conta disso do critério de desempate. Claro que é melhor empatar do que perder, mas é melhor ganhar um e perder 2 do que empatar os 3, sabe? Então é isso também para acordar também, né? O time do São Paulo em relação a isso. E o Fortaleza, com mais esse empate, cai posições e entra na zona do rebaixamento. Atualmente nós temos 3 times do Nordeste na zona do rebaixamento, né? Então isso é preocupante. Fluminense e Sport, o Fluminense virou no finalzinho, né, no último lance praticamente do jogo, acho que foi na verdade o último lance, né, o Fluminense faz o gol da virada, o Sport sai na frente, tava ganhando a sua primeira partida e iria para 5 pontos se conseguisse ganhar, não sairia da zona do rebaixamento, mas daria outro ânimo para a equipe. Essa virada no finalzinho aí pode complicar mais ainda as coisas para a equipe do Sport, né, que tem uma arrancada péssima, aí o Sport ainda não ganhou, o único time que não ganhou no campeonato, o time do Sport, né? E paralelo a isso, eu falando ali da equipe do São Paulo, o único time que não perdeu, né? No campeonato ainda também. Mas enfim, o Fluminense ganha mais uma, o Fluminense lá em cima também, né? O Fluminense ali 13 pontos, faz um bom início de campeonato a equipe do Fluminense. E aí vence mais um aí, vence a equipe do Sport. Mas resultado péssimo aí para o time do Sport, né? Corinthians e Internacional fizeram a partida incrível, né? Com viradas ali, um jogo de muita emoção, né? E o Corinthians que começa ganhando, toma a virada, aí parecia que ia desenrolar tudo de novo, né? Mas consegue fazer 3 gols ali, consegue essa virada importante demais aí do Corinthians em cima do Internacional, né? Para as pretensões do Corinthians e para a recuperação também da equipe do Corinthians, que estava se enfiando em uma situação bem complicada, né, para o campeonato, estaria com 7 pontos, com a mesma pontuação dos times do Z4, né, que é o Fortaleza. Então essa vitória aí dá uma boa recuperação contra um bom time do Internacional, certo? O Ceará vence a equipe do Vitória, gol de cabeça ali, né, da equipe do Ceará, o time consegue fazer esse gol, consegue essa vitória, mais uma também, né, o Ceará faz um bom início de campeonato brasileiro, tá ali pertinho do Bahia, né, na parte de cima da tabela, e o Vitória na zona do rebaixamento, né, tava fora da zona, mas com os resultados da rodada desce mais 2 posições, entra na zona de rebaixamento, assim como fez a equipe do Fortaleza, mas o Vitória ainda 1 ponto atrás, né? Então, como eu falei, 3 times do Nordeste na zona do rebaixamento. O Bahia vence mais uma. Vencer não é vitória, né? Mas aí pode. Para o Bahia pode vencer, só não pode ter vitórias. Mas o Bahia teve mais um triunfo no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo, né? O time do Bahia vem bem. Agora o Botafogo não anima muito, né, nessa temporada. O time do Botafogo tá complicado, inclusive, na Liberta, né? Mas o Botafogo aqui na parte de baixo da tabela de classificação realmente é uma remontada ruim da equipe do Botafogo nessa temporada, né? Geralmente o time virava a chavinha no Campeonato Brasileiro, fazia um Campeonato Carioca péssimo, né? Esse ano fez mais um Campeonato Carioca péssimo, mas que agora ainda não deslanchou no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia tá aqui na 6ª posição, uma boa posição aí da equipe do Bahia. Não é um campeonato
de super destaque, como foi o início do campeonato passado, né, que o Bahia chegou a figurar entre os primeiros colocados, mas é um bom início da equipe do Bahia, tá? O Palmeiras vence a equipe do Vasco fora de casa. Acho que foi a única. Não, o Atlético Mineiro ganhou de visitante também. Mas o Palmeiras vence o Vasco fora de casa. O Vasco também não faz um grande campeonato, tá ali na parte de baixo da tabela de classificação. E o Palmeiras sobe ali para a primeira posição. Né, com o tropeço da equipe do Flamengo, o Palmeiras assume a liderança. E o Bragantino conseguiu também entrar na zona de classificação. Né? O Grêmio vencendo a equipe do Santos, duas equipes que estavam em crise, né? E os dois adversários de CSA e CRB daqui de Alagoas na Copa do Brasil, né? E que na Copa do Brasil mesmo não tiveram bons resultados. O Grêmio perdeu e o Santos empatou em casa. Resultados ruins, né? De certa forma. E agora se enfrentando no Campeonato Brasileiro, melhor para o Grêmio, que é o adversário do CSA. Infelizmente. Era pro Grêmio perder e entrar numa crise sem fim aqui, né? Vinha pra aqui pra baixo e tal. Mas, enfim. O Grêmio ganha pelo menos essa partida aí. O Santos cada vez mais complicada a situação do time na temporada, né? Um dos candidatos aí até agora é o rebaixamento. Mais uma vez. O Cruzeiro venceu o Flamengo no Mineirão. Resultado pra mim surpreendente, né? O Cruzeiro, pô, é um time que meteu 3-0 no Bahia, agora vence a equipe do Flamengo. Então, o Cruzeiro é um time meio de lua, né? Faz bons jogos e jogos ruins. Então, o Flamengo perde ali a primeira posição no campeonato. O Cruzeiro, ele vem pra quarta colocação aqui no campeonato, né? Vem não, né? Está na quarta colocação. Ele não perdeu posições, no caso. Mas é um time que é bem de lua, né, velho? Mas vem bem aí na tabela de classificação no Brasileirão. Bragantino vencendo a equipe do Mirassol ontem, né? Os jogos aí pra fechar a rodada nessa segunda-feira. O Bragantino vence a equipe do Mirassol, tá na segunda colocação, grande campeonato da equipe do Bragantino. O Mirassol tá ali na beira da zona do rebaixamento, não entrou ainda na zona, né, mas tá lá com a mesma pontuação do Fortaleza, certo? E por último também, o Atlético Mineiro venceu. E se tivesse empatado, estaria aqui, né, com 7 pontos nesse bololô. Se tivesse perdido, estava dentro da zona do rebaixamento, né? Até o próprio Juventude, se tivesse vencido, teria ido para 10 pontos, teria ultrapassado o próprio Atlético, mas o Atlético, com esse resultado, com essa vitória, ultrapassa o próprio Juventude. E é isso. Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport sendo o grande destaque negativo, né? Claro, com 7 jogos, apenas 2 pontos conquistados, é uma preocupação grande para a equipe do Sport, né? E principalmente do jeito que foi a derrota nessa rodada. E assim, um grande destaque positivo, na minha opinião, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, eram times que a gente esperava estar nessa briga pelo topo da tabela, tá? Então, assim, eu acho que um grande destaque, por enquanto, é o grande início de temporada do Bragantino, que tem a mesma pontuação do Palmeiras, fica atrás no saldo de gols, mas está fazendo um grande início de temporada, um grande início de campeonato a equipe do Bragantino, certo? Então, achei que seria um time que teria muito mais dificuldade, que ficaria lá na parte de baixo da tabela, mas agora tá mostrando força, demonstração de força nessas rodadas iniciais do time do Bragantino. Então, para mim, eu dou esse grande destaque para a equipe. Palmeiras e Flamengo a gente esperava um grande início de campeonato, né? Acho que para mim Cruzeiro e Fluminense também estão surpreendendo nessas primeiras posições aqui. O Ceará para mim faz um grande início de ano, né? Não imaginava o Ceará tão no alto assim da tabela. O Corinthians, pra mim, uma decepção, né, de certa forma, mesmo tendo ganho essa última partida, o que foi pra mim uma grande surpresa, pelo que as duas equipes estavam apresentando. Acho que o Corinthians, pra mim, uma decepção, né, pela final do Campeonato Paulista que fez, eu imaginei que pudesse fazer um campeonato brasileiro melhor. Mais outros destaques negativamente aqui é a equipe do Santos também, né? Um time que, com a contratação do Neymar, a gente imaginava que seria um time que iria disputar muitas coisas aí na temporada, mas a ausência do Neymar também pesa e os outros jogadores parecem sentir falta dele ou estarem vivendo à sombra do Neymar, né? Sempre. Então, acho que falta o time do Santos assumir um pouco mais a responsabilidade. E os outros jogadores, né? Não ficarem tão Neymar dependentes.
Mas então, é isso aí. Alguns comentários sobre as equipes aí do Campeonato Brasileiro da Série A e sobre os jogos aí dessa rodada.